RVBA11, o Fundo de Renda Varejo da Rio Bravo. Vamos ler o relatório de julho de 2025, publicado agora, no dia 27 de agosto de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal, esse será o tema do nosso vídeo. O fundo iniciou as suas atividades em 2012, tem um patrimônio líquido na casa de 1.659 milhões, 82 imóveis no seu portfólio, uma BL própria de 300 mil metros quadrados, 17 inquilinos, 6,9% de vacância física, a última distribuição 9 centavos por cota, veremos adiante, um patrimônio líquido de 1.660 milhões e na data que eu gravo com vocês, o RVBA 11 cota na B3 a R$ 8,55, fazendo um P sobre VP de 0,81, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 8,34%. A cotação, agora em setembro de 2024, chegou aos R$ 100,80, quando o fundo ainda era base 100, e desde então ele veio decrescendo bastante aí no mercado secundário, atingindo inclusive R$ 7,70 agora, em fevereiro de 2025, mas buscou uma pequena recuperação, mas nada daquilo que ele experimentou lá em 2024, atingindo o pico de R$ 8,75 e agora repousando na casa dos R$ 8,55. A última distribuição do fundo foi paga agora, no dia 14 de agosto de 2025, 9 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,07, anual de 12,97. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em RBVA11, teria hoje R$ 962,90, portanto, perdido dinheiro, ponto de extrema atenção. Em relação à rentabilidade dele, conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, não consegue superar a linha do CDI, não supera o IPCA e tampouco supera o IFIX, retornando no período apenas negativo de 3,71, enquanto o CDI 24,39, o IPCA 9,71 e o IFIX 8,22%, então ponto de extrema atenção na rentabilidade aí do RVBA11. Mas voltando aqui para o relatório, de saída já é possível destacar que a gestão tem um novo relatório gerencial, fazendo uma remodelação no design. Veremos então se ficou com a leitura um pouco mais facilitada. Já vimos este novo layout lá no vídeo do TRBL11 e agora replicando o modelo aqui também no RVBA11. Em relação ao volume médio diário do fundo na B3, 2 milhões e 300, tem 6,2 anos no prazo médio dos contratos, um valor negociado de metro quadrado de 4.662. Em relação às movimentações aqui do fundo, a gestão comenta que segue recebendo visitas para a locação dos imóveis de Duque de Caxias e Avenidas em São Paulo, Monsenhor Celso em Curitiba e Recife no Pernambuco. O fundo fez um resultado no mês agora de 8 centavos por cota, distribuindo 9 centavos por cota, mantendo um patamar linearizado em relação à sua distribuição. Ele segue realizando aqueles eventos, buscando junto a novos potenciais inquilinos a locação destes 4 imóveis. Os eventos são realizados aí na região da Avenida Paulista e tem como pilar a conversão de agências bancárias em setor consolidado aí de academias fitness. Então, se você provavelmente mora numa grande cidade aqui do interior do estado de São Paulo, já deve ter percebido esse movimento. Diversas agências tornando aí novas academias e até supermercados. Então, o movimento segue aqui também com o RVBA11. Em relação à atualização do BTS lá para Porto Belo, em São Paulo, 64,4% das obras já executadas, elas andam bem avançadas, inclusive com projeção de conclusão em 11 meses, mais da metade já concluída, e o fundo comenta aqui que no mês realizou um aporte adicional de 1 milhão para fazer frente aos custos de obra. O fundo estima que ainda há um total de 4 milhões e 700 a serem aportados até a conclusão do projeto. Já em relação à alienação do imóvel São Mateus, pessoal, atenção, porque no início de agosto o fundo finalizou a alienação de mais um imóvel locado para operação bancária. É o imóvel São Mateus, locado para a Caixa Econômica Federal. A venda foi realizada pelo total de R$ 5.500.000, R$ 5.863 o metro quadrado, e o pagamento ocorrerá em 5 parcelas, sendo a primeira de R$ 1.500.000 e as restantes de R$ 1 milhão. O fundo gerou para os seus
cotistas, R$ 572 mil de lucro, 0,004 centavos por cota. A venda superou o valor de custo de aquisição e o valor do último laudo de avaliação do imóvel, excelente. Foi realizada em um valor 14,2% acima do custo de aquisição e 23,6% acima do laudo de avaliação, dando uma taxa interna de retorno de 11,87% ao ano, equivalente a IPCA mais 6,07% ao ano ou CDI mais 3,26%. Em relação à DRE do fundo, agora para julho de 2025, 16.124 foram as receitas imobiliárias, tem aqui 1.080 em relação à receita financeira, de despesas 2.459, faz aqui um resultado de 12.585 mil reais, 14 milhões de rendimentos distribuídos, 8 centavos por cota de resultado, de uma distribuição de 9 centavos por cota. Em relação a esta distribuição, ela segue num delta negativo em relação aos patamares de distribuição lá de julho de 2024 e também do ano de 2023. Em relação a esta distribuição, fazendo o yield de 12,8 anualizado, na composição do patrimônio 1,7 bi de imóveis, 81 milhões em FIIs, 14 milhões em renda fixa e caixa, 137 milhões de valores a receber, 1 bilhão 940 milhões de ativos totais, tendo hoje 229 milhões de aquisições por CRIs a pagar, 51 milhões em outros, um patrimônio líquido de 1 bilhão 659 milhões. Em relação às obrigações, montam hoje na casa de 229 milhões, a cota patrimonial fechando então a R$ 10,63. A rentabilidade, como comentamos, é ponto de atenção porque desde maio de 2018 ele não consegue superar aqui, como vemos, a linha do IFIX, ponto de extrema atenção, superando apenas em pequena medida aí a linha do CDI, dando 15% de imposto de renda. Já em relação à rentabilidade, desde o início, consegue superar em pequena medida também a linha do CDI, também supera a linha do IFIX, ponto positivo, o início das atividades lá em 2012. Em relação à rentabilidade para julho de 2025, 8,34 no valor inicial, 8,36 no valor final, fechando numa rentabilidade positiva de 0,24%, enquanto o IFIX retornou negativo de 1,36%. Lembrando que desde o início da gestão ativa, ele já valorizou 69%, a gestão ativa que iniciou lá em 2018. No volume médio na B3, 2 milhões e 300 ao dia, formando um preço aproximado de R$ 8,40. Ele faz um número de 75 mil cotistas, crescendo bastante desde agosto de 2024, quando ele era de apenas 63 mil cotistas, e agora 75 mil, crescendo bastante. Em relação à tipologia dos imóveis, 82,6% para imóveis de varejo, mas ele tem aqui também imóveis de varejo AAA, alocação em shoppings e também fundos imobiliários. 13 imóveis vagos. Lembrando que no vídeo passado, salvo engano, eram apenas 8 e agora cresce mais 5 imóveis, então ponto de extrema atenção, porque ao que parece o aumento da vacância é um caminho sem volta neste fundo, importantíssimo ficar atento, muito puxado pelo core business atual dele, que ainda segue relativamente majoritário em relação às agências bancárias. Apesar da incorporação do RBED 11 ter reduzido a exposição às agências bancárias, tornando ele majoritariamente educacional, com os principais inquilinos sendo educacional, ele ainda tem muitas agências bancárias, como vemos aqui, 29 agências para a Caixa Econômica Federal. Ele tem aqui também agências para o Banco Itaú, tem 8 agências para o Banco Santander, então ponto de extrema atenção. Em relação às alocações em shoppings, ele tem o LASC 11, o SHPH 11, o CPSH 11 e também uma participação no shopping Iguatemi Faria Lima. Em relação à alocação de recursos, ele tem 97,8% em imóveis, tem aqui também a alocação estratégica via fundos imobiliários e também FIIs. Em relação ao portfólio, ele apresenta 61% das receitas para o estado de São Paulo, os contratos 63,8% indexados ao IPCA e nas receitas por região, 86% ficando aqui para a região sudeste. Nos vencimentos dos contratos, 3,8% vencendo agora em 2025, para os reajustes, 4,9% agora de reajustes em setembro de 2025. E, como comentamos, o maior inquilino do fundo hoje por receita fecha aqui com a Cogna, 19,7%, seguido da Caixa, 14,3%, do Santander, 12,4% e
12,1% aqui de imóveis vagos. Então, extrema atenção a esta situação aqui do RVBA11. Em relação à receita por locatário, o maior inquilino agora é a Cogna, 26,4% das receitas aqui do fundo, seguido da Caixa, 25,7%, ultrapassando, portanto, em pequena medida, seguido do Santander, 14,1% e do Assaí, 10,2%. Como vimos, são diversos imóveis espalhados pelas mais diversas regiões aqui do Brasil, tendo imóveis na região norte, região nordeste, região sudeste também. Em relação à alavancagem do fundo hoje, no patamar de 10,28%, são 3 CRIs, o primeiro para o RVBA11, 174 milhões, tem aqui também um CRI do RBED, 12 milhões 560, e também um segundo CRI São Bernardo do Campo, 22 milhões do RBED, formando 10,28% aqui de alavancagem do fundo. Lembrando que deste total, ele conta com 29 milhões 720 para amortizar agora, ainda em 2025, 31 milhões de obrigações agora em 2026, ponto de extrema atenção. Estas obrigações, conforme vemos aqui, que somente decrescem lá em 2028. Perfeito, pessoal? De RVBA11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.